Ok, pessoal. Então a gente vai retomar aqui a discussão sobre a cinemática relativística. Na aula passada nós essencialmente falamos sobre essa questão aqui da visão física das características das transformações de Lorentz. E eu apresentei algumas situações, na verdade, em que a gente pode comparar, né, pode ver, na verdade, aqueles efeitos que são previstos pelas transformações de Lorentz acontecerem, sem a gente precisar de utilizar diretamente aquelas equações de transformação. Muito bem. Então, ficou da gente ver um exemplo. Esse exemplo trata o seguinte. Diz assim, poderíamos definir o comprimento de uma barra em movimento, deixa eu aumentar aqui a tela agora, uma barra em movimento como sendo produto de sua velocidade pelo intervalo de tempo entre os instantes que suas extremidades passam por um marco fixo. E aí ele quer que você mostre que nesta situação também você percebe a questão da contração do comprimento. A nossa situação é que você tem um observador, que eu vou chamar esse observador de K, tá vendo a barra em movimento. Aqui a barra, né, movimento com velocidade V, com relação ao cara que está fora, esse referencial. Então aqui tem o referencial K, aqui é o eixo Y, e esse eixo aqui vai ser o eixo X. Nesse eixo tem um marco fixo com relação a esse referencial, beleza? Pronto, vou chamar esse pontinho aqui de ponto M, é um marco fixo. Deixa eu agitar essa barrinha, colocar ela mais para baixo. Então a barrinha se move, o referencial é essa linha. Eu vou colocar ele assim um pouquinho acima, só para a gente ter noção da situação, mas digamos que a gente está assumindo o eixo X e o eixo Y aqui paralelos, né? Na mesma altura, por exemplo. Então aqui é o referencial linha, vou chamar esse referencial fixo, onde a barra se encontra fixa, né? De referencial linha. A princípio a gente não tinha falado de nenhum dos referenciais, estou dizendo isso só para a gente usar lei de transformações. Eu vou chamar essa extremidade do lado direito de extremidade A e essa extremidade aqui de extremidade B. Então agora a gente pode usar a transformação de Lorentz, basicamente é isso que a gente vai fazer. Das transformações de Lorentz, elas envolvem tempo, posição, mas eu vou pegar um específico que vai ser suficiente para cá, que é a equação que diz que x' é gama x menos vt. Eu vou analisar, aplicar essa equação aí para o evento 1 e depois para o evento 2, obviamente, e ver o que acontece. Para o evento 1, eu vou usar coordenadas 1 e tempo 1, obviamente. Então aqui vai ficar x1' igual a gama x1 menos vt1. Para o evento 2, eu vou ter x2' igual a gama x2', desculpa, x2 sem linha no caso, né? Tudo aqui com relação a 2 e vt2. Uma coisa que a gente pode observar é que para esse referencial K, a chegada de A e a chegada de B, elas vão acontecer no mesmo ponto com relação a ele, né? As duas coordenadas serão iguais, tanto x2 quanto x1. Então vamos lá, vamos pegar essas equações aí e fazer x1' menos x2. Isso aqui a gente sabe que é o comprimento medido pelo cara que está no referencial K', junto com a barra, né? Você pegou essa coordenada aqui do ponto A, que eu estou chamando de 1, e a coordenada do ponto B, que eu estou chamando de 2, então isso vai dar o comprimento, né? A distância entre dois pontos. Bom, pelas relações que a gente tem ali em cima, nós seguimos com gama x1 menos vt1, gama x2 é o próprio x1, porque a gente acabou de falar que as coordenadas são iguais, menos vt2, tá bom? E aí, com a conclusão que a gente chega, eu já posso eliminar alguns fatores aí. Esses dois fatores aqui, ó, gama x1, ele soma com esse gama x1 daqui. Então, ficamos apenas com x1 menos x2, linha, isso aqui é igual a gama v, que aparece em evidência. Eu vou colocar o tempo maior menos o tempo menor. Aqui vai ficar o mais, que vai ser menos com menos, então ficaremos com vt2 menos t1. Essa quantidade aqui é o nosso L, linha, é o comprimento medido pelo cara que está no referencial S de K', e esse pedacinho aqui, ó, esse fator que aparece, segundo o problema, vai ser exatamente o comprimento medido por quem está do lado de fora, pelo cara que está no referencial S. Então, a conclusão que a gente chega é que L' é gama L, ou simplesmente L igual a 1 sobre gama L'. Mas quem é gama?
Gama é esse fator aqui. Então, 1 sobre gama vai ser o inverso disso, na verdade. E chegamos à mesma conclusão que tínhamos encontrado na aula. O L vai ser 1 menos V2 sobre C2 elevado a meio, que aqui a gente tem 1 sobre gama, então é isso aqui, vai para cima, né? A raiz inverte aí. E aqui aparece o L. Linha, pronto. Situação que a gente tem encontrado antes. Contração do comprimento. Bom, eu vou seguir a discussão desse capítulo agora, falando sobre transformação de velocidades, né? A gente sabe como é que as coordenadas se transformam, mas resta-nos ainda entender como é que as velocidades se transformam e também como as acelerações elas se transformam. Então, a gente vai partir dessas relações que são obtidas a partir de diferenciais da transformação de Lorentz. A gente tem 4 equações de transformações. Então, uma para a coordenada x, outra para y, outra para z e outra para o tempo. Então, se você tomar o diferencial das equações, você chega nisso. O fato é que, se você levar em consideração que as velocidades medidas pelos 2 observadores são derivadas das posições com respeito ao tempo, particularmente o vetor velocidade vai ser a derivada do vetor posição com relação ao tempo, mas o tempo medido pelo referencial, né? Tipo, se eu estou falando da velocidade da partícula medida pelo referencial sem linha, então eu uso o vetor posição sem linha e o tempo também sem linha, é óbvio, né? Quando a gente vai para o referencial K', para falar da velocidade da partícula medida por esse referencial, você vai derivar a posição, que na verdade é representada pelo vetor posição, vetor R', tomar a derivada disso com relação ao tempo que esse observador mede, que é o tempo T'. Muito bem, ao efetuar levar em consideração isso, a gente chega nessas 3 equações aí, que são as equações de transformação. Elas são bem diferentes do que a gente poderia esperar das transformações de velocidades lá de Galileu. Lá você não tem esse fator aqui, ó, no denominador, muito menos essas raízes aqui que aparecem nas componentes y e z. Aqui é uma coisa um pouco estranha, porque vejam só, nosso movimento relativo acontece na direção x. E, ao mesmo tempo, as componentes y e z elas sofrem modificações. Mas, essencialmente, essa modificação aqui, ela acontece por conta da mudança no tempo. Dessa questão do tempo, ela passar de um jeito para o referencial e de outro para outro referencial. Se você tiver baixas velocidades, você recupera as transformações de velocidades lá de Galileu, aquele teorema de adição de velocidades. Mas aqui é uma coisa bem diferente e a gente vai ver um resultado imediato disso na sequência. Bom, a demonstração ela é simples, eu vou mostrar a vocês como é que isso acontece de fato. E aí, qualquer dúvida que vocês tiverem no meio da demonstração, por favor, me interrompam, tá bom? Então, dessas equações, a gente pode diferenciar os 2 lados e encontrar 4 equações, obviamente. Essa aqui é o primeiro, eu faço o diferencial, vai ser diferencial de x, do outro lado, gama é constante. Aqui vai ser diferencial de x', v constante, e aqui vai ser dt. dy vai ser igual a dy'. Não quer dizer que as componentes serão iguais, porque os tempos serão diferentes, né? Por isso que eu falei naquela hora que aquela modificação nas componentes em y, elas surgem porque o tempo dt é diferente do tempo dt', né? Tipo, o intervalo dt é diferente do intervalo dt'. Então, isso vai trazer consequências na relação entre as componentes y da velocidade e para z é a mesma coisa. E, por fim, a diferencial do tempo, que vai ser gama dt' mais v sobre c quadrado dx'. Então, temos aí essas equações e a partir delas a gente vai descer a linha aí para ver o que acontece. Então, vou começar com a equação para dx, né? Levando em consideração que a componente x da velocidade é dx dt, para o referencial k e para o referencial linha dx' dt', né? Coordenada e tempo dos seus respectivos referenciais. Então, da equação 1 e 2, a gente obteve o seguinte. 2 não, e 4, a gente obteve o seguinte. Vamos ver o que precede aqui. Bom, o dx, o x depende do tempo, né? Então, para cada instante eu vou ter uma coordenada. Significa que o dx dt, eu posso escrever assim, ó. Muito bem. Isso vai ser igual a gama, mesma coisa para o
para o termo dx', isso aqui eu posso escrever dx' dt' agora, obviamente, né? Que o x' depende do tempo linha. Em cada instante de tempo linha, eu vou ter uma coordenada x', y', z', né? Enfim. E aqui vai aparecer dt'. Então, nesse último termo também tem um dt'. E vamos deixar assim. Agora, já usei já a equação 1 e também essa informação aqui, né? E agora eu vou usar a equação 4 nessa segunda etapa do desenvolvimento. Então, aqui vai ficar... Eu já vou chamar esse cara daqui de Vx, gente. O dt agora aparece como sendo tudo isso aqui. Então, vai ficar gama dt' mais v sobre c2 dx'. Mais uma vez, dx' vai ser dx' dt'. Agora a gente pode fazer o seguinte, pode colocar o dt' em evidência, observe que ele aparece em comum em todos os termos que a gente já tem. Sim, já posso simplificar alguém aqui que eu estou vendo. Esse cara daqui, ó, esse gama. Isso aqui vai embora. A gente pode dividir todo mundo por gama, né? E eles aparecem. Então, o que é que nos resta? Nos resta o Vx vezes quem? Vezes um fator aqui que vai ser 1 mais V. E a gente tem V, Vx' sobre C quadrado, nesse fator aqui. É lógico que eu não posso esquecer do dt', ele está aqui multiplicando todo mundo, coloquei em evidência. Do lado direito a mesma coisa, Vx mais V, só que multiplicando dt'. Então agora se você compara os dois lados, eu não posso dizer que eu vou dividir todo mundo por dt', porque isso aí estaria, do ponto de vista matemático, isso seria incorreto. Não existe divisão de quantidades infinitesimais, existe você comparar os dois lados. Se esse fator aqui que multiplica, eu tenho alguma coisa vezes dt' do lado esquerdo e alguma coisa vezes dt' do lado direito, então essas quantidades elas devem ser iguais, obviamente, para que a igualdade ela seja satisfeita. Então, posso fazer essa igualdade, posso igualar os dois lados, e aí eu vou descobrir que o Vx vai ser Vx' mais V sobre todo esse fator que está multiplicando do outro lado e passa dividindo. Então, vai ficar sobre 1 mais Vx' sobre C quadrado. Beleza? Pronto. Chegamos aí à relação de transformação da componente Vx. Né? Como é que elas estão relacionadas, né? Muito bem. Então, a equação para transformação de y, ela segue esse mesmo critério aí de raciocínio, só que agora eu vou pegar as equações, acho que 2 e 4, nem vou olhar, mas deve ser equações 2 e 4. 2 é para o y e 4 para o tempo. Bom, essa é mais tranquila porque o y é a mesma coisa, ou seja, dy é igual a dy', só que o tempo ele passa de maneira diferente, e isso vai trazer alterações na relação entre vy e vy'. Então, essencialmente, a gente parte disso aqui, dessa expressão. De novo, eu posso escrever o dy como sendo dy dt, que o y somente vai depender do tempo, e cada instante eu vou ter uma coordenada. Mesma coisa para o outro referencial, só que agora eu vou usar o tempo que ele mede. Então, a velocidade vai ser a derivada da posição que ele mede em relação ao tempo que ele mede, né? No caso, o componente y aqui. E aí eu vou usar de novo a relação do dt, já sei quem é o dt, então ficaremos com dy dt, que é o vy. O dt vai ser gama dt' mais v dx' sobre c quadrado. Esse aqui é o dt, e aí eu repito o lado direito, que eu já vou escrevendo como sendo vy' dt'. Então, vou fazer a mesma jogada, vou fazer chamar o dx' aqui também de dx' dt'. Mais uma vez vai aparecer a componente Vx ali, né? Então, ficaremos assim. Aí é só comparar os dois lados e encontraremos Vy como sendo 1 sobre gama, tá bom? Gama passa dividindo, mas quem é gama? Gama é 1 sobre a raiz, então a raiz vai aparecer em cima, né? Vai ficar assim, 1 menos V2 sobre C2, porque isso aqui é 1 sobre gama. Isso tudo dividido pelo fator que está ali entre parênteses. Faltou o Vy ali, senão ficaria errado, né? Sem dimensão. Então, só por questão de coerência aqui, para vocês
não acharem que vai ficar faltando alguma coisa, vou botar só aqui, só escrever a expressão mesmo do Z, vou deixar para que vocês desenvolvam isso, seguir um caminho equivalente aí. Então, aqui a gente vai partir do DZ igual a DZ', e isso vai levar a uma relação semelhante, só que agora tudo com Z, aqui a gente fica com raiz de um menos V2 sobre C2. Lembrando que esse V aqui, o grande, V maiúsculo, que é a velocidade relativa entre dois referenciais. Esses minúsculos, eles são as componentes do vetor velocidade da partícula que se move com relação a qualquer um dos referenciais aí, tá bom? Alguns livros usam a letra U para diferenciar e outros mantêm a minúscula. Aqui vai ficar Vx' sobre C quadrado, e aqui na frente Vz'. Com isso a gente termina essa discussão sobre como chegar nas equações de transformação, né? Bom, queria colocar uma observação aqui, que é uma consequência, né, disso aí, mas também é uma coisa que a gente espera, porque nós construímos estudos baseados nesse critério, que é o critério da constância da velocidade da luz. Então, a situação, deixa eu ver como eu coloquei aqui, é o seguinte. Imagine se tem um feixe de luz que ele é emitido referencial linha na direção positiva. A pergunta é, o que vocês esperam que aconteça na direção, com relação ao cara que está medindo outro referencial? Bom, então, pela situação que está aí, né, no problema, então nós temos Vx' igual a C, nós temos Vy igual a 0, nós temos o Vz igual a 0. Então, se nós levarmos isso em conta, quanto é que vai dar o Vx? Quanto é que vai dar o Vy e o Vz, se quiser saber também? Vy e o Vz já dá para saber que dá 0, né, porque são proporcionais aqui, né? Mas o Vx especificamente, como é que vai ficar? Beleza? Vamos lá, então, pegar a equação de transformação para o x e substituir cada um dos fatores que a gente tem ali presentes, né? Cada um dos fatores presentes. Então, nós temos esse aqui, ó. Essa equação de partida, né? Equação que a gente acabou de encontrar. Então, aqui nós temos Vx, que é o que a gente procura. O Vx' vai ser C, que é a velocidade da luz, e aqui em cima vai ficar mais V. Embaixo nós temos 1 mais V sobre C. Por que V sobre C? Porque aqui vai ficar, ó, C sobre C quadrado. Então, ficaremos com isso aí. E aí eu posso colocar 1 sobre C em evidência, esse camarada aqui de baixo, ou então posso colocar C no de cima, fica mais fácil. Acho que é mais didático, mais fácil de entender. Então, colocando C em cima, vai ficar 1 mais V sobre C. Isso dividido por 1 mais V sobre C. Então, esse fator aqui, o que está entre parênteses, cancela de baixo, e a gente encontra Vx igual a C. A gente encontra a mesma velocidade, cara. A velocidade é a mesma, independente do referencial. Isso concorda com o postulado da constância, né? Está de acordo com o postulado da constância da velocidade da luz. Pronto, é uma confirmação daquilo que a gente partiu, né? Então, não deveria ser diferente, a gente está partindo disso. Desde o começo, dessa ideia aí de velocidade constante para os dois referenciais, obtivemos as equações de transformação de Lorentz com esse pensamento. As velocidades, transformações entre velocidades também surgiram daí, então a gente já esperava que isso acontecesse e que a velocidade ela fosse independente do referencial. Então, coisa que é meio que esquisita, né? A gente imagina que tem que somar velocidades, porque no nosso cotidiano, esse tipo de situação ela acontece, a gente está somando velocidades ou subtraindo, dependendo se o referencial está se afastando ou estiver se aproximando. Então, mas aqui acontece diferente, com a luz a situação é diferente. A velocidade da luz vai ser a mesma, independente do movimento referencial ou da fonte.